Muy buenas noches, Boa noite, amados amigos y hermanos amados amigos presentes e irmãos y los que presentes, están en otras e aos naciones, ministros e igrejas ministros e iglesias em outras nações que están conectados con que esta estão transmisión conectados com esta allá en transmissão Puerto Rico lá em y Porto en Rico diferentes naciones. e nas diferentes Que nações. Cristo les bendiga grandemente Que Cristo lhes abençoe grandemente en esta ocasión y e nos abra as entendimiento Escrituras nesta para ocasião comprender e nos abra o entendimento para compreendê-las. Jesucristo. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Para esta ocasión leemos Para esta ocasião, San leiamos Marcos em São Marcos, capítulo 1, capítulo 1, versos 14 al 15. versículos 14 e 15. Después que Juan fue encarcelado, E depois que João foi entregue à prisão, predicando el evangelio Jesus del veio reino para a Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus y diciendo: e dizendo: el tiempo o se ha tempo cumplido está y cumprido el reino de Dios e o reino se de ha Deus acercado. está próximo. Arrepentíos Arrependei-vos y creed en el evangelio. e crede no evangelho. Nuestro tema para esta ocasión O nosso es: tema para esta ocasião é el reino de Dios o reino de Deus se ha acercado. Dios bendiga nuestras está almas próximo. con su palabra y Deus abençoe as nossas almas com a sua palavra con esa palabra e nos dê fé aumente también com essa palavra nuestra fe. e aumente a En nombre nossa del fé Señor Jesucristo. também, Amén. no Pero nome ahora do sí, Senhor Jesus Cristo. si Amém. tienen la bondad, Queiram assentar-se, tenham a bondade. hoy como todos los viernes es la introducción Hoje, como em todas a as la escuela sextas-feiras, bíblica é a introdução ao estudo bíblico do próximo del domingo. próximo domingo. Así es que me Assim, falta todavía estudiar bastante. Estoy en la primera página, así es que ainda me domingo falta estudar continuamos. bastante, pois estou na primeira página. pero vamos a Assim, tener una plática corta de continuaremos introducción porque los no viernes domingo. es la Mas introducción vamos ter uma conversa curta al de estudio introdução, bíblico porque de los domingos. nas sextas-feiras El reino de Dios é a introdução ao se estudo acercava. bíblico dos domingos. O reino de reino Deus celestial. está próximo. El reino de Dios O reino que celestial, gobierna toda la creación, o reino de Deus que governa toda a criação, es establecido foi estabelecido no planeta Terra en el tiempo de Saúl no tempo de Saul y en el tiempo del rey David. e no tempo do rei O Davi. sea, Ou seja, que la representación de los reinos a de Dios representação do reino de Deus celestial en la tierra aqui na Terra es el reino de David. é o reino de Davi. Cristo dijo: puedo hablar de Cristo E pode-se falar de Cristo en el Nuevo Testamento, no Novo Testamento e também no Antigo Testamento, porque Cristo es Porque el ángel del pacto Cristo é o anjo do pacto que le apareció a Moisés que apareceu a en Moisés aquella llama de fuego, naquela chama de le fogo, habló para la liberación lhe falou del pueblo hebreo para a liberação do povo hebreu y le dijo que pondría su palabra disse que poria en la boca de Moisés, a sua palavra na boca de le Moisés, haría saber lhe faria saber que tenía que hablar o que tinha de falar el pueblo hebreo ao povo hebreu para la liberación. para a liberação. Y también ya después de estar libertados, E depois de estar libertado,
te dijo, en el capítulo 19, Também lhe disse no capítulo 19 de Êxodo, en adelante, do ahora, versículo pues, 5 oyereis até o oír mi 8. voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre Agora, todos los pois, se pueblos, diligentemente ouvires a minha porque voz mía es e guardares o meu toda la concerto, tierra. então sereis a minha Vosotros propriedade seréis un reino peculiar dentre de todos os sacerdotes povos, porque e gente toda a santa. terra é minha. Estas E son vós las me palabras sereis um que reino dirás sacerdotal a los hijos de e Israel. povo santo. Estas são as palavras que falarás Entonces vino Moisés y llamó aos a filhos los de ancianos Israel. del pueblo, E veio Moisés puso e chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras y expuso en que o presencia Senhor de todos estas palabras lhe tinha que ordenado. Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dieron todo lo que Então Jehová todo o ha povo dicho. respondeu a uma e disse: Tudo que o Senhor tem falado, Refirió a faremos. Jehová las palabras, E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. una promesa de que serían un reino Uma promessa de que seria um reino de sacerdotes y gente e santa gente santa, ou seja, para Dios, separadas para Deus, que vivirían conforme que viveriam leyes divinas conforme as leis que divinas Dios le daría que Deus por medio lhe daria del ángel del pacto, por meio do anjo do pacto, que es el Espíritu Santo, que é o Espírito que es Santo Cristo en su cuerpo angelical. e que é Cristo no seu corpo angelical. Por eso Cristo podía decir, Por antes isso, que Cristo Abraham fuese, podia dizer: yo soy. em verdade vos digo, San Juan, que antes que capítulo Abraão 8, existisse, versos eu sou. 56 São João, capítulo 8, al versículos 56 ao 58. Este reino de Dios en la tierra Encontramos que fue establecido que esse reino de Deus foi estabelecido na terra. en vez del pueblo, pero estaba en Deus reinou movimiento, por meio do profeta Moisés no meio do povo, y Dios con el pueblo mas Deus estava em movimento com o povo, a través de Moisés. reinando através de Moisés. Tenía el orden político, tenía el Tinha a ordem orden política, judicial, tinha a ordem tenía el judiciária orden también e tinha sacerdotal. também a ordem sacerdotal. Por lo tanto, era un pueblo con sus leyes Era um que povo nació com as suas en leis, Sinaí, que nasceu donde no recibió Sinai, la Constitución, que son onde recebeu a las Constituição, tablas de la ley. que são as pranchas da lei. Entrarían a la tierra prometida para ser establecido allí Israel, Entrariam na terra prometida para Israel ser estabelecido ali na teocracia, con los jueces com os correspondientes. juízes correspondentes. La etapa de los jueces es A la etapa de la dos teocracia. juízes é a etapa da teocracia, Reinaba por medio onde Deus reinava de un por meio de um homem, hombre, un juez. um juiz. Luego pasó Israel Depois, Israel passou a outra etapa, porque que vio a los pediu, pueblos vecinos porque viu os povos vizinhos que tinham reis, y ellos querían también tener e eles un também líder queriam ter um rei, que fuera un rey. um líder que fosse um rei. Eso fue en los tiempos, en el tiempo del profeta Samuel. Isso foi no tempo do que vino a ser el profeta último de los Samuel, jueces que foi o último dos juízes que a julgou Israel, a Israel, y a través del cual Dios e através do estaba qual reinando Deus estava reinando sobre Israel.
y protegía a Israel. protegia Era um Israel. profeta que falava com Deus, E era um profeta que falava e com Deus Deus. dizia Deus lhe lo que tinha que dizia hablarle al o que pueblo tinha de falar ao y povo cómo llevar a cabo e até aún las guerras. como realizar as guerras. Luego fue ungido como rey Saúl. Saul a foi petición ungido del pueblo como que rei quiere un rey. a pedido do Como povo, Los demás reyes que queriam de um las demás rei naciones. Por lo tanto, como quería un os rey outros reis das demais nações. grande y de buena apariencia y así por el estilo. Portanto, queria um grande rei e de boa aparência. Dios él, su Assim permisiva por voluntad, diante. le E dio Deus, a na Saúl. sua permissiva vontade, lhe Cuando deu subió a al Saul. poder, después, Depois, hasta quando subiu ao poder, desoyó la voz de Dios desobedeceu a voz de través Deus, de Samuel, porque todavía Dios estaba con Samuel. através de Era un Samuel, tiempo de transición. porque Deus ainda estava com Samuel. Era um tempo de transição. Hablaba Deus por falava meio de por Samuel, meio de Samuel, el cual o qual llegó a un tiempo en que chegou Samuel decía a um tempo que si Saúl sabía em que ele dizia que iba a ungir a que otro se rey, Saul podía soubesse matar a Samuel. que ele ia a ungir outro rei, poderia matá-lo, ou Falta de seja, respeto até faltou a Samuel. com respeito a Samuel, Era el juez a través del cual Dios reinaba, gobernaba a Israel. que era o juiz através de quem Deus reinava e governava Israel. Cuando Samuel ordena a Saúl Depois, quando Samuel cómo ordenou hacer la guerra, a Saul la hace diferente, em como fazer a guerra, de animales a fez y diferente. cosas que Dios había dicho que Deixou os no animais dejara nada, e as coisas que Deus havia dito que não deixasse. hizo diferente. Ele fez diferente Dios, e Deus o rejeitou. recuerden que no es lo que el ser humano desea lo que agrada a Dios, sino lo que Recordem Dios que não é o que o establece ser humano deseja, por su palabra. mas o que agrada a Deus, o que Deus estabelece por sua palavra. Luego, Samuel le dice, Dios tiene otra persona. Samuel lhe disse, Estaba tratando de Deus conseguir tem outra pessoa. quién era esa persona. E Saul Deus estava havia tratando de escolhido conseguir quem era A essa otra pessoa, persona para ser porque rey. Deus escolheu outra pessoa para ser rei. El celo y el amor, el poder, O ciúme e o amor ao poder trouxe o desejo de el matar deseo de matar al que Dios había escogido, ao que Deus tinha escolhido, cuando debió decir, quando deveria dizer: vamos a buscarlo, yo lo entrego el poder a él y me quedo como su ayudante. vamos buscá-lo. Y me quedo como su suegro. Eu entrego o poder a ele, fico como seu ajudante, como seu sogro. Para jubilarse, Que melhor lugar para se aposentar? pero no quería Mas não, hacer conforme a la voluntad de Dios. ele não queria fazer conforme a vontade de Deus. David era un jovencito pastor de ovejas que amaba a Dios. Era el menor de la casa. De la Davi familia de Isaí. era um jovem pastor de ovelhas que Era amava a hijo número Deus, 8. era o menor da sua casa, da família de Jessé. Haciendo los quehaceres Era o filho de número 8, del pastoreo de las ovejas. era o que vinha fazendo os Nosotros eran afazeres personas no pastoreio das ovelhas, más
Os altas outros que él, eram pessoas mais altas do que ele. en tipo y figura, Em tipo e figura, los hijos de Isaí os filhos de Jessé son tipo y figura são de los mensajeros tipos e figuras dos de mensageiros la iglesia, da igreja, correspondentes a cada etapa da igreja, de lo cual quizás hablaremos el próximo domingo, porque hoy estaremos hablando solamente do que poco, y solamente possivelmente falaremos no próximo domingo, porque hoje estamos falando pouco el primero, pues representa a San Pablo. e somente uma introdução. O primeiro, pois, representava a São Paulo. Ahora, hay promesas grandes en el reino de Dios. Há grandes promessas no reino de Los Deus. judíos siempre son buenos comerciantes, Os judeus sempre são bons comerciantes, como Jacó ou Israel, o Israel, porque hay una bendición porque há uma bênção para Israel para Israel y también para el que bendiga a Israel. e el também rey de para Israel, quem abençoe a Israel, quem ajude a y una Israel, bendición también quem ajude de parte de Dios, aos judeus, pero el que los maldiga y também los trate mal, tem la retribución es que Dios uma bênção da parte de Deus, mas quem os amaldiçoe e quem os trate mal, a retribuição será a que Deus retornará essa maldição para eles. Quem te abençoe será bendito, e quem te amaldiçoe será maldito. Assim será também para os que abençoem os crentes em Cristo, aos membros da igreja do Senhor Jesus la Cristo. misma A mesma palavra. palabra. El que los bendiga Quem os abençoe será bendito, será bendito. que los ayuda. Cristo dice que el que diera un vaso E para quem os ajude, Cristo disse: quem der um copo de água fria a um desses meus pequeninos, não perderá sua es recompensa. vida eterna. E a recompensa é a vida eterna. Además de cualquier otra Além de bendición qualquer outra bênção terrena que pueda recibir que a pessoa possa la receber. persona. Pero con la vida eterna, Mas com a vida eterna, ahí lo cubre todo. aí cobre tudo. Futuro eterno, O futuro felicidad eterno, eterna, a felicidade eterna y todo lo que habrá. e tudo o que haverá na eternidade. Los judíos siempre les gusta el comercio y por consiguiente Os judeus sempre gostam do la comércio economía y e, en la consequentemente, a economía, economia. para ellos todo E na economia, tiene un precio para eles, monetario. tudo tem um preço monetário. Cristo enseña Cristo ensinou que el obrero es digno que o de su trabalhador salario. é digno do seu salário. Y los judíos, sus discípulos, en una ocasión en que Cristo E os judeus, habla seus discípulos, numa ocasião em que Cristo acerca falou sobre del reino de Dios, o reino de Deus, ellos le dicen a Cristo en el capítulo 19, eles disseram a Cristo no capítulo 19 de São Mateus, versos 27 al 30. nos versículos 27 ao 30. Entonces respondiendo Pedro, Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: he aquí, nosotros Eis lo que hemos nós dado todo deixamos tudo y te hemos seguido. e te seguimos. ¿Qué O pues que tendremos? receberemos? O sea, que van a tener Ou el seja, reino de Cristo. Y o Jesús que les terão dijo, no reino de Cristo? de cierto os digo,
O sea, verdaderamente le estoy E Jesus disse-lhes: em verdade vos digo que vós, ou seja, la regeneración verdadeiramente estou lhes será dizendo, el reino milenial. que vós que me Cuando el Hijo seguistes, del Hombre se siente en el trono de su gloria, o sea, se siente en el trono, quando na regeneração las palabras o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, ou seja, del ángel Gabriel a la Virgen María, en San Lucas capítulo 1, se assente no trono de Davi, as palavras do anjo Gabriel à Virgem Maria, em São Lucas, do capítulo 1, capítulo 1, verso 34 en adelante, o poco antes, capítulo 1 de San Lucas, verso 30. São Lucas, en capítulo adelante, 1, dice, entonces el ángel le dijo, María, no versículos temas, 30 ao porque has hallado 34, gracia disse: delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. E el Disse-lhe Señor então o Dios anjo: le dará Maria, não temas, porque el achaste trono de graça David, diante su de padre, Deus. y E reinará eis sobre que em la teu casa de ventre Jacob conceberás e para darás à luz um siempre, filho, e por-lhe-ás o y su nome de reino Jesus. no Este será tendrá grande e fin. será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe Cristo dará o es trono el de Davi, heredero seu pai. E ele reinará al trono eternamente de na David. casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Cristo é o herdeiro do trono de Davi. Es el heredero Ele é al reino de o David. herdeiro do Y reino es de en ese Davi. reino. Y es de ese reino E nesse que e Cristo desse habla reino cuando que dice, Cristo el reino falou, de Dios se ha acercado. quando disse: Y ahora o reino de Deus Mateo, está capítulo próximo. 19, E continuando em São Mateus, no capítulo 19, leo de nuevo el verso 28. leio de novo no versículo Digo, 28. de cierto E Jesus digo, disse-lhes: que la em verdade vos regeneración, digo que vós que me cuando el Hijo del Hombre seguistes, se siente en el trono quando de na su gloria, regeneração o Filho do Homem se vosotros que lo assentar habéis seguido, no trono da también sua os glória, sentaréis também vós sobre vos 12 assentareis tronos para juzgar a las sobre 12 12 tribus tronos para julgar de Israel. as 12 tribos de Israel. La promesa de 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. A promessa de 12 tronos para julgar Los apóstoles tienen as 12 tribos de esa Israel. bendición Os prometida apóstolos de têm parte essa bênção prometida por parte de Cristo. y los mensajeros E de las diferentes os mensageiros iglesias das diferentes eras da igreja, gentiles entre os gentios, tienen también também una têm bendición uma bênção de presentar a Cristo. de apresentar El a grupo de Cristo su edad o grupo da sua era. serán príncipes también. E também serão príncipes, porque a igreja do Senhor Jesus Cristo, sob o novo pacto, La iglesia del nuevo é a pacto, igreja el do nuevo novo pacto, o povo do fue novo pacto, representada o tipificada que foi en la representado iglesia del antiguo pacto, ou tipificado na igreja do antigo pacto, que era Israel. Israel tenía un cordero. Por isso, assim como Israel tinha um cordeiro La pascual, iglesia tiene un cordero a igreja pascual, tem que um es cordeiro Jesucristo. pascual, que é Porque Jesus nuestra Cristo. Páscoa, Porque a nossa Páscoa, a qual é Cristo, já foi sacrificada por nós. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. ahora en ese reino Nesse reino, habrán posiciones haverá posições importantes bem para importantes los para líderes, os líderes, los apóstoles, os apóstolos, para ser los que juzgarán para serem a las 12 tribus de os Israel. que julgarão as 12 Recuerden tribos que de Israel. siempre tenían 12 Recorde que príncipes, sempre tinham os 12 príncipes,
um para cada tribo. Josué era el príncipe era o para la príncipe tribu de Efraín. para a tribo de Efraim, Príncipe de la tribu e de Judá. Caleb era o príncipe para a tribo de Judá. Y ellos fueron los que entraron a la E eles foram os que entraram prometida con los na otros terra 10 prometida príncipes. com os Pero outros fue 10 Josué y Caleb príncipes. los que Porém, Josué e Caleb positivamente foram os que falaram los que dieron positivamente. informe positivo. Y ahora Os que deram relatório positivo. el reino mesiánico será un reino teocrático. Ahí tienen los jueces que juzgarán a las tribus de Israel. E o reino messiânico será um reino teocrático. Aí terá os juízes que serão os príncipes que julgarão as tribos de Israel. Ellos en el capítulo 18, Em São Lucas também nos fala deles no capítulo 18. verso de 28 al 30 dice, entonces Versículos 28 ao 30 nosotros diz: hemos dejado nuestras posiciones y te hemos seguido. Y él les dijo, de cierto os digo, E Pedro disse: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E ele lhes disse: Na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa ou pais, ou irmãos, ou mulher ou filhos pelo reino de Deus, que não haja de receber muito mais neste mundo. en este siglo E, y en el siglo venidero, la vida eterna. na era vindoura, a vida eterna. O sea que la bendición es grande para los líderes y también para todos los creyentes, porque cada creyente pertenecerá Ou seja, al grupo que a bênção é grande para os líderes e também para todos os crentes, porque cada crente pertencerá ao grupo do mensageiro da sua era. el reino de Dios. Cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, en Quando carne Cristo esteve humana, aqui na terra em carne humana, disse que o reino de Deus estava perto, próximo, y vino predicando el evangelio. e del veio reino. pregando o evangelho do reino, El evangelio de ese reino que o estaba cerca. evangelho desse reino que estava Ahí próximo. comenzó a predicarlo. Aí começou a pregá-lo, Ahí tenían al e aí tinham o rei. El trono O estaba, trono estava em Israel. la capital estaba en A Israel, capital, también en Jerusalém, também estava em Israel. Jerusalén, y el rey estaba allí presente. E o rei estava ali presente, Tenía que llevar a cabo la obra de redención. mas ele tinha que realizar a obra da Fueron redenção. cegados los judíos, Por isso os judeus foram cegados, para que não o lo reconhecessem. reconocieran. Y los que lo reconocían, E os que o reconheciam, entonces entrarían então entrariam a una nueva dispensación. numa nova más dispensação adelante, mais adiante, del día de Pentecostés en adelante, desde o dia de para Pentecostes formar em la diante, iglesia del Señor Jesucristo, para formar a igreja do para Senhor ser Jesus parte da Cristo, iglesia del Señor Jesucristo, para serem parte da igreja do Senhor Jesus Cristo. con judíos, con hebreos, A igreja começou com judeus, com hebreus. y para el día postrero, E para o último dia, la iglesia a igreja terminará de completarse, de se completar. y luego Dios Depois, comenzará a tratar nuevamente Deus começará con los judíos. a tratar novamente com os O sea judeus. que la conexión Ou seja,
a de los conexão judíos con los gentiles. dos judeus com os gentios. Allá en el tiempo de los apóstoles, los judíos Lá no trajeron el tempo dos evangelio a los apóstolos, gentiles os judeus trouxeram o evangelho aos gentios por meio de a São la Pedro, casa del militar romano lá na casa do militar romano. y por medio de San Pablo E por meio de São gentiles Paulo, en Asia Menor. aos gentios lá na Ásia Menor. Dos hombres, dos Dois homens, grandes apóstoles, dois grandes apóstolos, los dos apóstoles principales os dois principais de la apóstolos iglesia del Señor da Igreja do Senhor Jesus Cristo, del comienzo. lá no começo. Y como San Pedro y San Pablo trajeron el evangelio a los gentiles, E como São Pedro e São Paulo trouxeram o evangelho aos de gentios, regreso, os gentios o levarão de retorno aos judeus. así dice el reverendo William Assim Branham o reverendo William Branham disse en el libro no livro de las 7 edades As Sete Eras de la iglesia. da Igreja. En la página 30 dice, Na página 30, ahora ¿cuándo volverá el evangelio de los judíos? agora, quando o evangelho voltará aos judeus? De los gentiles. El Quando evangelista tiver listo terminada a para volver a los dispensação dos judíos. gentios. Oh, si tan solo les pudiera decir, si tan solo O les evangelho pudiera está decir pronto para voltar aos algo que judeus. está a punto de Oh, suceder se hoy, tão só en nuestro pudesse día. lhe dizer algo que está a Esta ponto gran cosa que de vai suceder hoje, neste nosso atravessará dia. hasta Apocalipse Esta grande 11, coisa que acontecerá e aqueles recorrerá dois até testigos, no aqueles Apocalipse dois 11. profetas, Moisés E aquelas duas e Elias, testemunhas, aqueles trayendo dois o evangelho de profetas, nuevo Moisés e aos judeus. Elias, trazendo o evangelho de novo aos San Pedro e judeus. São Paulo são tipo Ou de seja, figuras São Pedro e São Moisés e Paulo Elias, são tipos e de los figuras dos olivos, de Moisés e Elias, das duas oliveiras, llevarán de regreso, que levarão o evangelho de volta aos judeus, por lo cual pelo qual van a estar esses ministérios ministérios de los das duas olivos oliveiras en medio de la iglesia del estarão no Señor, meio da igreja do Cristo Senhor no dia Jesus postrero, Cristo no último dia, en el lugar santísimo no lugar desse santíssimo templo espiritual, desse que es la templo iglesia espiritual que é del Señor. a igreja do Senhor Jesus Cristo. El lugar santísimo corresponde, o la edad de la piedra angular A era da corresponde pedra angular al lugar corresponde santísimo ao lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo. de Ahí es Cristo. donde aparecerán los dos ungidos para poder llevar el evangelio a los judíos. Pues tienen que Aí é conocer onde os dois ungidos aparecerão. E para poderem levar o evangelho aos judeus, Estamos listos. pois estamos terá de listos. conhecê-lo. Estamos Todo está en orden. preparados, tudo Igual está em como los ordem. judíos trajeron el evangelio a los Assim como os gentiles, judeus trouxeram o así evangelho aos también los gentios, gentiles se lo llevarán os de gentios também vuelta a los judíos, o levará y el de rapto retorno aos judeus, sucederá. e o rapto sucederá. O sea que algo grande Ou seja, que algo grande preparando de parte da de parte de Deus está se preparando, Dios. Y eso sucederá e isso sucederá en el cumplimiento no cumprimento de la visión de la carpa. da visão da tenda. Cuando vean al ángel del pacto viniendo a Quando virem su iglesia o anjo do pacto vindo à sua igreja, en la manifestación, na manifestação le llama la tercera etapa, que será que o reverendo William Branham chamou de a terceira que etapa, tendrá un cuartito que será pequeño numa grande tenda de catedral, madera, que terá um quartinho pequeno de madeira, va e ali a llegar chegará el mismo ángel del o pacto próprio anjo do pacto que le apareció a Moisés, que apareceu en aquella a zarza Moisés naquela que ardía y sarça no que se ardia consumía. e não se consumia. O sea que la iglesia Quer dizer del Señor Jesucristo para este tiempo final tiene
una promesa muy grande, una promesa de una visita divina. Que a igreja do Senhor Jesus Cristo para este tempo final tem uma promessa muito grande. Uma promessa de uma visita divina. A visita do Senhor para ter a maior manifestação que Cristo teve no meio da sua igreja. Uma manifestação em toda a sua plenitude. Recordem que ele vem com o livrinho aberto para reclamar tudo o que ele redimiu com o seu sangue precioso. No domingo próximo, no estudo bíblico, teremos mais informações sobre tudo isso que está por suceder no meio do cristianismo e depois no meio dos judeus. Quando virmos no meio da igreja os ministérios das duas oliveiras e a manifestação de Cristo, do Espírito Santo se movendo no meio de sua igreja, recordem, o reino de Deus está próximo. O reino de Deus, que fisicamente começará depois da grande tribulação. Então, a grande tribulação estará mais perto. E se a igreja irá antes da grande tribulação, assim a nossa transformação está mais próxima. O reino de Deus está próximo. Esse foi o nosso tema para esta ocasião, de introdução ao estudo bíblico do próximo domingo pela manhã, com a ajuda de Deus. Amanhã estarei na reunião de ministros e de colaboradores com vocês aqui, a qual, até onde entendo, estará aberta para todos os que queiram vir, porque todos aqui, ou quantos são colaboradores na obra? Todos são colaboradores. Portanto, lhes verei amanhã de manhã, com a ajuda de Deus. Pela manhã, estarei aqui com vocês e lhes falarei na hora correspondente, quando chegar a minha parte. E não sabemos se faremos uma ampliação de algumas coisas do tema de hoje, para irmos nos preparando para o próximo domingo. Orem muito pela atividade do domingo, porque podem sair muitas coisas muito importantes que todos queremos saber. Porque se temos as promessas, essas promessas se cumprirão. É como eu estive vendo em estes dias, é como eu estive vendo nesses dias, quando passava os documentários com os projetores, se via as imagens e as letras, mas quando alguém passava na frente, então se viam essas letras nessas pessoas. E isso é importante em cada era. Ver o que está escrito. Ver escrito e manifestado nos instrumentos que ele tenha para cada era.
tão simples assim. como pasó el día Como se passou que Jesús en el no dia templo o de sinagoga Jesus, leyó lá no Isaías, templo capítulo ou lá na 61, sinagoga, quando leu Isaías capítulo dijo que 61, había sido ungido diz que tinha sido ungido para predicar para pregar o ano da boa vontade do Senhor. y ahí se detuvo. E aí se deteve. Algunos vieron Alguns viram, y él mismo les dijo, e ele "Hoy se próprio lhes cumplió disse: Hoje esta se escritura cumpriu delante de esta vosotros". escritura diante de vós. Esas palabras Estas palavras estaban escritas en él. estavam escritas nele, estavam se cumprindo nele, ou seja, a palavra se fez carne, essa palavra Así será aparecia em en carne. este tiempo final. Assim será neste tempo En final, la visión de la carpa na visão da tenda y su e cumplimiento, no seu cumprimento. vamos a ver todo Veremos tudo isso eso siendo cumplido. sendo cumprido. El domingo próximo espero No próximo domingo, eu que Dios espero nos abra más que Deus nos abra mais as Escrituras, as promessas que há para nós, para este tempo final. Recuerden que el Recordem ciclo que o ciclo de la iglesia da igreja se cierra se fecha cumplimiento no cumprimento de la visión da visão de una gran carpa catedral, de uma grande tenda catedral, manifestación com a manifestação de Cristo en toda su em toda a sua plenitude, obrando. atuando, Así será e assim que será Dios hará en este tiempo. que Deus fará neste tempo final. Ha sido para mí una bendición Para muy mim foi uma grande bênção e um grande privilégio de estar com en esta vocês ocasión, aqui nesta ocasião, dándoles testimonio de nuestro tema lhes dando testemunho de nuestro tema del domingo próximo. do nosso tema do próximo domingo. Pero que hoy Mas que hoje tivemos a este tema, el a reino de introdução Dios deste tema. O reino de se ha Deus acercado. está próximo. Recordemos que es en la edad de piedra Recordemos que é na era de pedra el angular reino de Dios. que o reino de Deus se Que aproxima. Dios los bendiga a todos, Que Deus abençoe a todos, lhes guarde, lhes fortaleça, aumente cada día aumente a fé cada dia mais e mais, até que tenhamos la fe de rapto, a fé perfeita, a fé de rapto, queremos ser transformados pronto, porque queremos ser transformados antes em que breve comience. e depois irmos daqui antes que comece a grande tribulação. Que Dios les bendiga y les guarde y continúen pasando Que Deus lhes abençoe e lhes guarde bendiciones e que continue desfrutando uma noite feliz, repleta das bênçãos de Cristo, o nosso Salvador. el domingo próximo. No próximo domingo, Daremos la oportunidad a las personas daremos oportunidade às pessoas que ainda não receberam Cristo para que o recebam e também sejam batizadas na água. Que Deus lhes abençoe e guarde a todos. Dejo con ustedes al reverendo Ricardo Villagrán y en cada país dejo al ministro. Deixo com vocês o reverendo Ricardo Villagrán e em cada país o ministro correspondente. Deus continue abençoando a todos. Bien.